Continuando aqui o nosso evento, a Infomark apresentando o Gatua Meeting, e eu tenho o prazer de receber aqui no Osso Podcast o Vinícius Cambaúva, que vem aí, professor da Raven, Agrobusiness School, colunista de veículos estratégicos do agro e da economia, e vem aí contribuindo com 8 livros publicados e mais de 15 artigos científicos dentro dessa área. Então tem muito para contribuir conosco, né, Vinícius? Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar participando do evento e poder contribuir. Inclusive, parabéns aí também pela, né, pela iniciativa, pela estrutura e tudo mais. Acho que a gente já constrói uma parceria de alguns anos, né, com o Gatua e é muito bom poder ver, né, esse crescimento, essas novas iniciativas que têm sido feitas e, enfim, prazer imenso estar aqui com vocês. Que bom, Vinícius, seja muito bem-vindo. E, Vinícius, você tem uma visão privilegiada como acadêmico, consultor e representante do Brasil do IFAMA. Como você enxerga o cenário macroeconômico para o agronegócio brasileiro nos próximos 2 anos e quais são as maiores oportunidades e os maiores riscos? Legal. Bom, eu acho assim, essa análise ela depende bastante de qual cadeia produtiva nós estamos falando, né, mas para tentar, segmentar aqui em 2 caixinhas, né, para ficar um pouco mais fácil, se a gente olhar para as cadeias de grãos, a gente tem um cenário um pouco mais desafiador do ponto de vista principalmente de preços, né, para a soja, para o milho, principalmente observando a questão de oferta, né, a gente está passando por um momento naturalmente, em todas as cadeias produtivas, você tem alguns momentos em que a oferta fica maior que a demanda, né, até mesmo por conta da atratividade de preços, e isso traz alguns desafios para o produtor em termos de margem e rentabilidade, né. A gente está passando por esse ciclo, esse momento nas cadeias de grãos, que é um pouco mais desafiador, e que aí a gente recomenda para o produtor, o agricultor, né, para ele ter mais controle de custos, para ele ficar mais, né, ligado ali, na gestão financeira, porque isso é o que faz a diferença. Agora olhando para as cadeias, de culturas perenes, né, a citricultura, a cadeia da cana-de-açúcar e tudo mais, aí a gente já vê um cenário um pouco diferente, no caso da cana-de-açúcar bem favorecida pelo mercado do açúcar nos últimos anos, mas que deve permanecer aí num status bacana, né, a laranja, por outro lado, né, ela tem permanecido também num nível, bastante interessante. O que a gente, costuma dizer é que nos últimos anos a gente tem vivido momentos bem confusos, né, que mesmo a gente que está aí analisando o mercado, acompanhando tudo isso, cada vez a gente tem um fator, né, externo, que acaba mudando a dinâmica toda. Então a gente costuma fazer algumas previsões, analisar, mas isso tudo pode mudar do dia para a noite, né. Eu vou até contar aqui uma história que é uma brincadeira que na Harvard, nas nossas aulas da cultura do café, eu falei para os alunos assim, ó, expliquei toda aquela dinâmica e falei assim, ó, pessoal, o Brasil é o maior produtor, é o maior exportador global de café e os Estados Unidos importam praticamente todo o café deles. Então, não tem da onde eles buscarem outro produto que não do Brasil e tudo mais, né? Então, eu expliquei um pouco disso e falei assim, se eu puder fazer uma aposta, né, de uma cadeia que não vai ser impactada pelas possíveis medidas de Donald Trump nos Estados Unidos, essa cadeia é a do café. E aí passou Logo alguns em meses, seguida, o café foi uma das impactadas, né. De fato a gente não espera que seja, porque sim. tanto é que agora ele voltou atrás, né, com essa questão, até porque o consumo continuou existindo, os preços subindo, mas enfim, acho que assim, eh, tá cada vez um cenário mais desafiador diante de um mundo com muitas surpresas que a gente tem vivido, né. E muito mais dinâmico, né, Exato, Vinícius? O tempo exatamente. inteiro a gente tem mudanças. O tempo inteiro mudança e da onde a gente não espera, né. Eu costumo dizer, se a gente for olhar, para o que foi, por exemplo, a questão da pandemia, que hoje talvez as pessoas já começam a esquecer e ficou ali, né, aquela é um passado aí recente, mas quem imaginava naquela ocasião que a gente fosse viver uma crise tão grande quanto aquela, que claro, de longe a parte mais importante foi a questão da saúde, né, saúde pública e o que a gente passou ali com as vidas perdidas e tudo mais. Só que, do ponto de vista de economia, os grandes impactos que nós tivemos em termos de cadeia de suprimentos, logística, né, e tantas outras questões de consumo, etcétera, mudanças nos modelos de negócio das Sim, empresas, né, que antes bastante. as pessoas iam lá presencialmente, aí passou tudo para casa, e o home office, as formas de trabalho, enfim, né, são múltiplas as mudanças, mas, a gente tem vivido realmente períodos de surpresas, que
a gente não está acostumado a ver, né. Eu acho que assim, se eu puder deixar um conselho para as pessoas é que elas estejam sempre conectadas, prevendo possíveis riscos, mas dispostas inclusive a algo que você acha que não vai acontecer, porque ultimamente muitas dessas coisas têm acontecido. Susceptível a alguma mudança. Exatamente, Maravilha. exatamente. E Vinícius, você mencionou que representa o Brasil na Organização Mundial de Agronegócios. Quais são as tendências globais que você observa lá fora que estão chegando ou deveriam chegar aqui no Brasil? E a questão da proteína alternativa, rastreabilidade. É, eu acho assim, quando a gente olha para a cadeia produtiva do agronegócio, existem algumas partes dela que nós, inclusive, já estamos à frente de outros países, né, grandes Sim. economias globais. No agro, a gente se destaca nesse sentido. Eu citei aqui um pouco mais cedo da nossa apresentação a questão de insumos, né, como máquinas, por exemplo, que nós temos empresas brasileiras com tecnologia nacional desenvolvida aqui, né, de pulverizadores, drones, de robôs, né, toda essa parte de robotização que está vindo muito forte no agro para suprir a questão da falta de mão de obra, né, e que, são tecnologias desenvolvidas aqui, que têm sido criadas e exportadas para o mundo, né, dessa forma. Então eu acho que em alguns elos das cadeias do agronegócio, nós somos referências para o mundo, eles que estão olhando para a gente, né. Muito Mas em outras, de fato, a gente, tem pontos a evoluir, e aí eu acho que, muito mais na questão do consumo, quando a gente olha para o consumo na ponta, é onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Porque, de fato, o Brasil é um grande fornecedor global de alimentos, né, então ele é um exportador de produtos, e aí ele tem que atender às exigências desses mercados, né. Então a questão da rastreabilidade é um ótimo exemplo de fato, porque, o mundo está olhando para onde é que está sendo produzida a nossa soja, onde é que está sendo produzido nosso milho, nosso boi, nossa carne bovina, enfim, né. Então, as empresas têm trabalhado de forma muito firme nisso, de garantir essa rastreabilidade, o próprio blockchain, né, das cadeias, para poder suprir a demanda desses países, né. Mas alguns parceiros comerciais, né. Se a gente olhar para outros como a China, enfim, a gente vê que não tem tanto essa preocupação. Mas tem diversos aspectos, né, que a gente poderia falar, a gente falou de rastreabilidade, a gente falou de blockchain, tem essas mudanças no comportamento do consumidor, as próprias proteínas alternativas, que eu particularmente acho que é mais um nicho de mercado que vem para somar demanda e não para substituir, tá. A perfeito. gente usava muito esse conceito de produtos substitutos lá atrás, mas eu acho que tem que ser mais produtos complementares ou, né, proteínas alternativas, né, alternativa é um termo legal, porque de fato não vai substituir, a nossa demanda vai continuar crescendo, né. Mas se eu pudesse então, para resumir aqui, falar de um fator que é muito relevante, que a gente tem que ficar muito de olho, que não afeta só o agro, mas que já está afetando bastante, é a questão da inteligência artificial. É inegável, né, porque, se a gente for olhar o conhecimento agronômico no campo, né, o trabalho de consultoria, o trabalho, né, de, acesso à informação, ele é muito facilitado por conta da inteligência artificial. Imaginem só, eu sou engenheiro agrônomo de formação, e eu fiquei durante 5 anos estudando, né, para identificar uma doença, para recomendar as melhores formas de controle. E é claro que a inteligência artificial ela ainda não atende o que um profissional faz, mas o que assusta é o ritmo, ela Sim. está vindo muito rápido, né. Então o que que será que vai ser daqui a algum tempo quando as pessoas, né, fizerem o trabalho de outras pessoas com a IA, né. Eu sou uma pessoa muito cética, assim, que eu acredito muito no ser humano, né. Eh, eu acho que os contatos, o relacionamento, eu acho que nada substitui o ser humano, principalmente capacitado, que é diferente, mas nós precisamos nos adaptar. Da mesma forma que a internet veio lá atrás para substituir muitas coisas que a sociedade tinha comuns na rotina, a inteligência artificial também vem para substituir. E é claro que a preocupação das pessoas é o emprego, né, ou etcétera, mas eu costumo dizer, a gente falou isso muito no Congresso Mundial de Agronegócios, que foi aqui em Ribeirão, do IFAMA esse ano, foi aqui, pela primeira vez na história, em 35 anos foi no Brasil, né, foi muito Parabéns. muito legal. E aí a gente saiu de lá com esse aprendizado, de que a inteligência artificial ela não vai substituir o ser humano, ela vai substituir o ser humano que não for capacitado ou adaptado para utilizá-la, né, acho que é um pouco dessa reflexão. É isso aí. E a Raven é a primeira escola superior dedicada exclusivamente ao agro, Isso aí. aqui no Brasil, que vem transformando. Que transformação vocês estão vendo
na demanda por educação executiva. E o que os líderes do agro buscam aprender hoje que não buscavam aprender há 5 anos atrás? Legal, ótima pergunta. Primeiro contando um pouquinho da Harvey, né, para eventualmente né, Contextualizar também um pouco. exatamente, e às vezes as pessoas que ainda não conhecem, né. A Harvey ela é uma escola de negócios no agro, né, então é claro que nós temos, quando a gente fala da parte mais técnica, né, de agronomia, de zootecnia, veterinária, etcétera, nós temos escolas, excelentes, né, aqui no Brasil. Eu me formei na Unesp de Jaboticabal, que é uma referência na área técnica, assim como a Exalc, Viçosa, Lavras e outras escolas. Mas a Harvard ela veio com o propósito de ser uma escola de negócios, assim como nós temos grandes escolas de negócios no Brasil, a FEA, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, inclusive, né, na Universidade de São Paulo. Aham. Mas nenhuma dessas escolas, elas tinham um foco no agronegócio. Eventualmente elas tinham alguma disciplina ou alguma atividade de extensão, alguma coisa desse sentido. A Harvard ela é 100% focada no agronegócio. Porque ela não quer ser, ela não pretende, ela não almeja ser a maior escola, não, ela almeja ser a melhor escola para agronegócio. E ela Direcionada visa para o agro. exatamente. Ela visa aquele jovem, né, na verdade a gente vai falar um pouco sobre isso, até para responder a pergunta, porque ela tem diversos pilares, é o jovem da graduação, mas é também da educação executiva, da pós-graduação e por aí vai. Mas ela visa aquele profissional que quer atuar na área de negócios, né, não é uma formação técnica necessariamente, e que quer se especializar no agro. O nosso aluno lá na Harvard de administração, que é o nosso principal curso, né, em termos de alunos, o que mais tem alunos, nós temos também engenharia de produção e direito, mas o nosso aluno no primeiro ano, ele já tem nas disciplinas exemplos práticos do agro, né, o aluno que faz finanças, que é uma disciplina que você tem em qualquer, né, faculdade de administração, ele pode aprender de diversas empresas, mas aqui na Harvard não, são empresas do agro, né, então além de conter, obviamente, disciplinas específicas. Então, é o contato com a empresa, né, essas disciplinas, então essa abordagem, tudo isso é o diferencial. E a gente vê também muitas pessoas que atuam nessa área corporativa, executiva, líderes, né, ou gestores, enfim, que também buscam a Harvard para especializações, para MBA, para cursos executivos. A gente tem diversos pilares, né, não é só a graduação e a pós, é cursos livres e experiências internacionais, imersões para levar as pessoas para fora ou para trazer pessoas de fora para cá também. Eh, e aí, o que eu vejo muito eu acho que talvez uma palavra que pode resumir, até para responder a segunda parte da sua pergunta, é a questão da pluralidade. Porque antes a gente tinha muitos profissionais que eram especialistas em algumas áreas, e é claro que é importante você ser especialista num tema, né, para trabalhar com aquilo, mas cada vez mais o mercado e o mundo exige que nós tenhamos uma visão ampla. Isso. O engenheiro agrônomo pode ser o melhor especialista em buscar, né, uma solução, um controle de uma praga ou uma doença. Mas de nada adianta ele não estar conectado ao mercado para saber se o produtor vai ter ou não capacidade de investir para controlar essa praga ou doença. Perfeito. Então a gente vê os profissionais buscando isso. E é o que a gente tem tentado passar. Acho que essa visão um pouco mais ampla, gerencial. Quando a gente fala em administração, quando a gente fala em engenharia de produção, quando a gente fala numa escola de negócios, eu costumo dizer que são cursos, né, são áreas que profissionais de todas as áreas deveriam buscar, né, porque realmente complementa a sua formação técnica e a sua atuação. E é muito bacana porque na sua fala, Vinícius, você citou um ponto bem importante, que é essa prática desde o início, né, vivenciando, interagindo com esse universo que é o agro, né. Exatamente, exatamente. Esse é um diferencial, porque, é claro que muitos dos alunos que procuram a Harvard hoje, eles já vêm de famílias que atuam no agro também, Sim. né, aí está inclusive, um dos motivos deles procurarem, além dessa visão, tudo isso que eu comentei, no caso da graduação especificamente, é muito a questão da sucessão familiar, Claro. né, são jovens aí que estão buscando continuar a história da empresa da família e querem ajudar na gestão, na administração e tudo mais. Então alguns desses já têm um conhecimento no agro, mas a gente proporciona ampliar essa visão, né, para quem atua só com grãos, a gente leva ele para conhecer a cana e o café, o contrário acontece, né, Bacana. com as outras cadeias, e aí ele se conecta com diferentes empresas, isso tudo gera, né, essas possibilidades de levar inovações, novos produtos, etcétera. E para quem não é do agro e quer conhecer mais ainda, né, porque desde o primeiro momento, às vezes a gente tinha alguns casos de pessoas que queriam trabalhar no agro ou que têm o contato, mas
que acabavam indo para escolas que são excelentes também, mas que demorava a você ter esse contato, né? E o networking, o contato com o mercado, isso tudo é cada vez mais importante, né? Essa parte comportamental é cada vez mais importante para o mercado e é isso que a gente tem tentado proporcionar. Mais tempo de prática, de contato, de relacionamento. E dessa forma vocês abrem um leque de oportunidades para esse aluno que está lá dentro da faculdade. Com certeza. A gente tem alunos lá no primeiro ano que já estão abrindo startup, né, criando ideias. Eu sou uma pessoa bastante, né, pé no chão em relação a isso. Eu estou sempre recomendando os alunos, até brinco muito com eles, que quando eles querem abrir uma startup e eles pedem a minha ajuda, a primeira dica que eu dou é: não façam camiseta, boné, bolsa, né, não façam logo, Instagram. Vamos vamos olhar primeiro para a solução, né, porque tem muito isso, né, essa questão de mostrar que eu sou empreendedor, mas no fundo a ideia não para de pé por conta da falta de conhecimento, de Sim. estruturação, né, de olhar aí para o detalhe, então mas é muito legal ver Faz isso, o né. caminho reverso, né? Exato, mas você imagina jovens de 16, 17 anos já trazendo ideias e ótimas ideias para eventualmente criar uma empresa, alguma coisa assim, né. É um Que pouco do bacana. ambiente do que o ambiente que a faculdade oferece a eles e provoca inclusive que aconteça. Muito bom. E Vinícius, fazendo uma ponte com o tema do evento, a correlação entre a governança corporativa e a performance competitiva no ato, do agro. As empresas mais bem governadas são as mais rentáveis, resilientes ou sustentáveis? Olha, ótima pergunta. Eh Em geral, sim. E até uma das coisas que eu costumo, provocar os alunos na aula é enxergarem a importância disso, né. Então, recentemente eu vou contar aqui uma história para o nosso telespectador aí poder entender um pouco melhor. Recentemente, em uma das aulas eu contei para os alunos, né, eu demonstrei o tamanho do investimento que se tinha que fazer nas cadeias da soja, do milho e do algodão. E aí quando a gente compara essas 3 cadeias, o investimento, estou falando de insumos, né, para plantar, para cultivar, no caso do algodão, ele é muito maior do que a soja e do milho, chega a ser 3 vezes, às vezes até mais do que isso. E aí, eu trouxe essa informação e depois eu trouxe a informação do endividamento dos produtores, né, que de fato é um problema recente aí, bastante relevante no nosso setor, né. E aí eu provoquei os alunos, eu falei: "Qual dessas cadeias vocês acham que é o produtor de qual desses 3 produtos, da soja, do milho e algodão, vocês acham que estão mais endividado?" E a maioria, né, falou: "Não, é o algodão, porque 3 vezes maior o investimento e tudo mais". E depois eu mostrei com dados para os alunos que não. Exatamente pelo fato do algodão ser o que exige o maior investimento, ele é o que atrai as empresas mais estruturadas, que têm fluxo de caixa, né, que trabalha, com responsabilidade na questão financeira e tudo mais. Então, em função disso, você tem, uma situação financeira, e enfim, melhor para esse tipo de empresa. Então isso demonstra, né, esse exemplo que eu acabei de dar, demonstra o quanto que essa questão da governança ela é importante. Eu não estou dizendo que não tem produtores no algodão que tenham problema ou que não tenhamos na soja e no milho com muito sucesso, porque isso é uma verdade também. Mas o ponto aqui é que quando nós olhamos para essas práticas, e infelizmente o agronegócio ele tem muito disso, eh, o produtor ele é muito ligado ao operacional, ao mão na massa, ao campo, e isso é ótimo que seja inclusive, mas falta gestão, falta esse acompanhamento, falta, né, eh, ter uma estrutura de processos ali para acompanhar tudo isso, porque isso faz diferença em momentos, né, críticos. A gente costuma brincar que o produtor quando ganha dinheiro e ele não é estruturado, ele vai lá e gasta, né, compra caminhonete, faz viagem e tudo mais, e daqui 2 anos ele precisa daquele dinheiro que foi gasto para eventualmente manter a produção de pé. Qualquer negócio é assim, né, você tem ciclos, fases de alto, fase de baixo, você tem que estar preparado para esses ciclos, né, então, realmente essa questão é muito importante. É claro que, de novo, o agronegócio ele é amplo, né, nós estamos falando de um elo que é o agricultor. Nas empresas isso no caso do elo do agricultor eu ainda dou um desconto, porque não deixa de ser uma empresa também, mas eu entendo que a gente ainda pode evoluir, que ainda é uma atividade muito, né, primária, mas nas empresas do agro essa questão ela é pré-requisito, ela é obrigatória, né, a empresa que não tem isso bem estruturada precisa correr, porque isso não é mais diferencial, isso é Primordial. primordial. Perfeito, Exatamente.
perfeito. Você contribuiu com 8 livros, mais de 15 artigos científicos. E como aproximar o conhecimento acadêmico da realidade operacional da fazenda e agroindústrias? Olha, a gente fica preocupado com essa história, porque assim, a gente fez lá 8 livros, né, eu trabalho com o professor Marcos Fava Neves, é uma referência, né, um grande nome aí do agronegócio, e o professor Marcos tem 10 vezes mais livros do que eu tenho, 80 livros, é claro que a carreira dele também, eu até brinco com isso, né, eu tenho 30 anos de idade e ele tem mais de 30 de carreira, né, Aham. então são momentos diferentes e foram, né, mas a gente está preocupado com isso, dessa questão do acesso à informação. Pô, vamos continuar escrevendo livros, né? Como é que vai ser? Será que a gente vai ter pessoas lendo livros? É claro que esse conteúdo todo vai ser importante lá para a inteligência Sim. artificial, para essas novas ferramentas e tudo mais, né, mas como é que está mudando, né, a nossa forma de consumir conteúdo, né? E aí eu acho que a pergunta ela caminha um pouco nesse sentido, assim, né, de entender essas transformações e como é que a gente pode compartilhar melhor essas informações. A gente podia aqui estar escrevendo um artigo para responder essas perguntas, mas estamos aqui, bate-papo, né? Então, a gente entende que, é claro, a pesquisa, a ciência, algumas teorias, isso não pode ser deixado de lado, porque senão a gente vira Sim. genérico demais, né, simplista demais. Essa é uma preocupação também que um ponto negativo que a inteligência artificial traz e que eu me preocupo. Mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que se adaptar. E na Harvard a gente busca fazer isso, né, o aluno não fica mais ouvindo um professor lá na frente, na lousa, o tempo todo escrevendo na lousa. A gente brinca que as lousas, né, porque são todos os cantos têm lousa nas salas, é para o aluno, não é para o professor, é o inverso. Que legal. É para construir o conhecimento junto comigo e não para ele ouvir o que eu estou dizendo, né. Então a gente já deixou o canal aberto do Oxo Podcast para que vocês possam compartilhar essas informações. Com toda certeza, vai ser sempre um prazer. Maravilha. E a primeira vez que, em um evento do Gatua, o que mais te chamou a atenção? Olha, eu conheço o Gatua há um tempo, é a primeira vez no evento, no Gatua Meeting, né, mas a gente já teve, juntos aí em outras iniciativas, e eu acho que a atratividade aí de profissionais em diferentes áreas foi muito legal poder interagir com pessoas de diferentes empresas, né, de diferentes segmentos também. Isso é muito difícil, porque geralmente, eu falo por nós mesmos, né, nós somos especialistas no agro e temos contatos com pessoas do agro, mas quando a gente eventualmente precisa surfar outras ondas é difícil, né, a gente acaba caindo da prancha. Aham. Mas é legal de ver esse contato que vocês têm, essa, né, essa atratividade com outros segmentos, assim. Então, eh, eu nem vou falar da qualidade do evento e tudo mais, porque isso é chover no molhado, né. Muito obrigada. E assim, o Gatua Meet nasceu para aproximar líderes e criar conversas relevantes. Na sua visão, qual a importância de evento como esse para o agro hoje? Olha, eu entendo que cada vez mais esse tipo de reunião, esse tipo de encontro, ele promove ideias e discussões que a gente não consegue ter em outros momentos, né. Perfeito. Veja só, a gente está aqui fazendo mais um bate-papo, uma entrevista, mas só aqui enquanto eu construo os argumentos, eu já estou pensando em algumas possibilidades, né, a inteligência artificial vai por ali, vai por lá, né, então, Isso. eh, e eventualmente, isso que é muito legal, eventualmente podem ter pessoas que têm uma visão diferente da sua. No final da minha apresentação aqui, teve um profissional que me buscou e falou assim: "Vinícius, eu adorei sua apresentação, tal, 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 mas em relação a esse aspecto aqui eu achei muito legal, mas olha só esse outro ponto de vista que pode ser somado", eu falei: "Caramba, que legal". E a gente ficou numa discussão que, veja só, né, É uma favorece troca os 2 lados, é importante, uma né? troca muito importante, né, que aí você leva para sua empresa, para sua vida, Sim. para sua carreira, então eu acho que tem um pouco de relação com isso. E essa conexão começa aqui, Vinícius, mas assim, perdura aí por muito tempo, né? Exatamente, ela continua, né, se convertendo em projetos, né, em Com ações, certeza. em parcerias, enfim. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz em receber você aqui no nosso canto do podcast, do Oxo Podcast. E as portas continuam abertas para que a gente possa aí trilhar, quem sabe, né, durante aí essa mudança que vocês vêm se atentando. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço muito o convite mais uma vez, é um prazer sempre estar com vocês. Contem comigo aí no longo prazo, né, e parabéns pelo evento mais uma vez. Eu acho que, é muito bacana ser convidado, né, para participar de um evento desse nível, dessa qualidade, né, com esse tipo de discussão, porque, mais uma vez, né, a gente vem aqui para contribuir um pouquinho, mas a gente sai muito feliz por também,
né, Aprender. sair com informação e aprender. Então parabéns mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigada.